Olá, bem-vindos para mais este encontro. Neste capítulo, estudaremos as atribuições do ofício pastoral. As atribuições do ofício pastoral estão intimamente relacionadas à razão de ser da Igreja. Esta, por sua vez, está relacionada à sua tríplice missão de prover bem-estar, segurança e crescimento ao rebanho de Deus, tarefa executada em favor dos santos, evangelizar, tarefa executada em favor dos perdidos deste mundo, e adorar a Deus. Nesta direção, veremos as atribuições do pastor a partir do cuidado do rebanho, das obrigações litúrgicas, da ação missionária e administrativa. Inspirado no trabalho dos pastores de ovelhas, que dedicavam suas vidas aos rebanhos, conduzindo-os aos melhores pastos e água potáveis, ou executando demais deveres do ofício, o pastor da igreja deve se dedicar ao trabalho de prover alimento, proteção, orientação, disciplina, etc. Basicamente, estes são os fatores que constituem o trabalho pastoral no que diz respeito ao cuidado com o rebanho. Assim como o corpo necessita de alimento para a sua subsistência e saúde, o espírito também requer cuidado da alimentação. Neste sentido, a palavra de Deus é comparado com o alimento sólido. Esta foi a primeira verdade com que Cristo combateu a Satanás durante a tentação no deserto. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como provedor de alimento, o pastor deve se esmerar em conhecer as Escrituras e os meios de transmitir seus ensinos ao rebanho de Deus, a fim de que tenham saúde e vigor espiritual. Esta é a razão pela qual Paulo assevera que o candidato deve ser apto para ensinar. Um pastor jamais conseguirá satisfazer as exigências de Deus para o cuidado de seu rebanho se não tiver o mínimo necessário de conhecimento bíblico e teológico. Quanto à proteção, o apelo de Paulo a Timóteo para que pregue a palavra como sendo um dever prático e urgente de Timóteo é seguido do que seria a razão da urgência. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Indubitavelmente, a ministração de falsos ensinos na igreja era visto por Paulo como um câncer que deveria ser combatida pelos ministros. Timóteo fora instruído acerca de todas as coisas que poderiam colocar em risco a fé dos santos. E numa palavra final, recebe de Paulo a ordem de preservar o que lhe fora confiado, referindo-se a toda a doutrina em que se deve crer. Além da proteção contra o ensino fraudulento dos falsos mestres, deve constituir ato pastoral o cuidado com a exposição do rebanho ao materialismo, à carnalidade e à falsa ciência. Sobre a orientação. Este é outro importante fator do cuidado que o pastor deve ter com o rebanho. O ministro deve estar equipado com conhecimento e bons métodos para o trabalho do aconselhamento coletivo, através do ensino sistemático e regular para classes específicas ou para a igreja toda, ou no trabalho particular de gabinete. Este talvez exija do pastor maior tempo do que outras atividades no que concerne a tarefa de orientar. Se o púlpito representa a mesa de refeições ou a torre de proteção contra o erro doutrinário, como vimos anteriormente, o gabinete representa o cenário da orientação. O aconselhamento é uma das mais importantes tarefas do ofício pastoral. Quando o indivíduo em conflitos ou em vias de uma decisão importante procura o pastor para um conselho, é a Deus que espera ouvir. Assim, o postulante deve se preparar para este mistério. Disciplina. Com relação à disciplina, refiro-me à imposição da ordem necessária ao funcionamento da igreja no cumprimento de sua missão. À semelhança do trabalho rural, do guardador de ovelhas, que com o cajado orienta a formação do rebanho usando de severidade, quando uma ovelha mais indisciplinada tenta se apartar do rebanho, o pastor cristão não pode negligenciar o trabalho de correção de um membro rebelde ou indisciplinado, que por qualquer motivo prejudique a ordem no aprisco. O interesse por trás de toda a disciplina deve ser sempre a manutenção do bem-estar de todo o rebanho. É do pastor
a responsabilidade de trabalhar pela manutenção da ordem moral e espiritual da Igreja. A jornada de um rebanho é sempre cheia de perigos e desafios. Sempre haverá necessidade de cuidar de uma ou outra ovelha que tenta se apartar do rebanho, ou que, tendo se apartado, se perde ou é apanhada por lobos, requerendo cuidados especiais. Cuidar de seus ferimentos também é trabalho pastoral. Existem também as obrigações litúrgicas. Como líder de uma organização que tem entre suas tarefas a adoração a Deus, compete ao pastor organizar e dirigir os serviços, tanto os congregacionais como nos cultos públicos, quanto aos ritos específicos como batismo, casamento ou ofício fúnebre. O papel do pastor como oficiante das atividades do culto tem relevância quando o coloca na condição de condutor da adoração coletiva ou representante legal da Igreja de Deus, na ministração de bênçãos específicas, nos ritos do casamento, apresentação de crianças, etc., ou ordenanças, como no caso do batismo ou Santa Ceia. O pastor, pelo seu chamado, preparo e consagração, é o portador da autoridade espiritual para a ministração e validação do culto público, das ordenanças e demais ofícios rituais. É o sacerdote quando conduz o rebanho à adoração e o profeta quando prega a palavra de Deus ao povo. Outra atribuição do pastor é a condução do rebanho às ações missionárias. O pastor cristão deve ser um missionário, alguém que motive, treine, desenvolva métodos para viabilizar a ação missionária, seja através do envio, da intercessão ou contribuição financeira. Um candidato que não nutra interesse pelo evangelismo e missões deverá reexaminar suas reais motivações para o ingresso no ministério. Um homem ou uma mulher chamados para o ministério voltará suas vistas para onde Deus olha, o coração do perdido, e este está em todos os lugares. Outra atribuição do ofício pastoral é a administração. O pastor é o cuidador das ovelhas, o dirigente do culto, o pregador, o oficiante das ordenanças e também o administrador. Talvez seja este o aspecto que inspirou os escritores sagrados a usarem o termo episcopos ou bispo, que quer dizer supervisor ou superintendente. Nesta função, cabe ao pastor conduzir e supervisionar os trabalhos atribuídos aos demais oficiais e membros da congregação, seja no campo espiritual e litúrgico, como no organizacional e administrativo. O bom pastor não é o conhecido faz tudo. É antes o agente que delega autoridade e tarefa aos demais membros da igreja, assim como encoraja, orienta e ajuda no estabelecimento de um ambiente onde os membros da igreja atuem em entusiasmo e boa vontade, em favor do bom andamento dos trabalhos eclesiásticos. Como administrador, o pastor deve ser um conhecedor de seu trabalho, tanto quanto do trabalho daqueles que lidera. Deve ser ágil nas decisões, deve saber delegar tarefas e coordenar as atividades de forma que o trabalho de todos resulte no bem comum. Bem, ficamos por aqui. Nos encontraremos na próxima lição. Até lá.